Sejam bem-vindos, minhas amigas, meus amigos. É hora da gente conversar um pouquinho sobre como você vai pagar menos imposto de renda através do sistema de holding familiar e especialmente por conta das locações de bens imóveis, por causa dos aluguéis de imóveis. E vou dizer mais, com o Estado brasileiro desejando que isso seja feito. Olha que louco isso. Então veja, para a gente começar aqui, a primeira coisa que eu quero lembrar você todas as vezes que a gente conversar sobre tributo é que você lembre de alguns conceitos. Primeiro conceito, todo tributo ele tem que ser consentido. Ele tem que ser aprovado por você. A existência e as regras desse tributo, elas têm que ser aprovadas por você através dos seus representantes, óbvio. E por que é importante você saber disso? Porque quando o cidadão, quando o contribuinte, ele consente com um tributo, esse consentimento ele tem limites. E os limites são exatamente aqueles que estão na norma. Não pode ter interpretação que venha de além da norma. Ok? A norma é a representação do consentimento do contribuinte para que ele seja tributário. Outro conceito que é importante você ter é que todo tributo ele representa um ato de agressão do Estado contra o indivíduo em prol da coletividade. E isso é muito próximo por exemplo, da prisão. Quando você remove aquele sujeito do convívio social, aquilo ali é uma pena por ele ter praticado uma conduta que a própria sociedade falou que não tolera. Ou seja, nós consentimos que o Estado tire a nossa liberdade de ir e vir se a gente praticar determinada conduta em prol da sociedade inteira poder viver em paz, ok? Ter um convívio pacificado. Assim é no direito penal e o direito tributário tem exatamente o mesmo peso e a mesma medida. Então, os conceitos que eu quero iniciais que você tem aqui são exatamente esses. Tá? E vamos enxergar agora de que maneira a gente constrói esse entendimento para se pagar menos imposto de renda através do sistema de holding familiar. Vamos lá. Em 1988, foi promulgada a nossa Constituição, ok? E ali a gente passou, então, a ter a vigência das regras de formação do nosso Estado, inclusive as regras de direito tributário. E aí, veja, nessa época, era uma época em que quem podia adquiria imóvel mais do que qualquer outro tipo de investimento, porque imóvel conseguia romper a inflação, que era um fenômeno muito presente na nossa realidade no final da década de 80, quando veio então a Constituição. Quando chegou em 1994, veio então o Plano Real. E aí, nesse período de 89 a 94, eu estou botando 89 porque a Constituição foi promulgada em 5 de outubro, beleza? De 89 a 94 foi um período de 6 anos, Márcio. 94 menos 89 são 5. Sim, mas é você 89 inclusive, beleza? Então é um período de 6 anos em que tudo mudou. Tudo mudou em que sentido? Mudou porque você avançou, o país avançou para sair daquele quadro inflacionário. E no momento que o país sai daquele quadro inflacionário, você passou a ter não só. E por que isso? Por quê? Para convencer uma pessoa que tinha 2, 3, 4, 10, 20, 100 imóveis alugados, ou não, pessoas, por exemplo, que tinha 3, 4 imóveis, mas imóveis assim, grandes lojas, grandes galpões, que os aluguéis eram valores assustadores. Essas pessoas, para convencê-las de se desfazer do bem delas enquanto nome próprio e botar numa empresa delas, cara, era só apresentar a conta. Bastava apresentar essa conta. Ó, você vai economizar 60% de imposto.
A conta é simples para arregalar os olhos de qualquer um que tivesse interesse, que tivesse nessa situação. Aqui, ó. Lembra da diferença? A diferença, ela é... Olha aqui a diferença, ó. R$ 3.234 por mês, vezes 12. A diferença, só a diferença, tá, pessoal? Só a diferença é 38.808. Ou seja, quase R$ 40 mil. Se eu viro para essa família e falo assim, não, peraí, você não vai montar administradora de bens próprios. Você vai montar uma holding familiar, vai resolver todos os problemas, inclusive da institucionalização do patrimônio da sua família, da preservação do patrimônio da sua família dentro da instituição e mais. De quebra, vai ter economia de imposto de renda, a montagem do sistema não é que sai de graça, a montagem do sistema vai gerar para essa família aqui R$ 40 mil por ano. R$ 40 mil por ano. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Esse dinheiro está sendo pago pelo inquilino. Está sendo pago. Isso aqui estava indo para o cofre do governo. Esse dinheiro não estava entrando no bolso da pessoa. Ela não está deixando. Você não está entendendo. Ele não está deixando de pagar. Ele está ganhando a mais R$ 40 mil por ano. Então não é quanto eu vou economizar, é quanto eu vou ganhar. Nesse caso, para famílias que exercem em locação, não é só economizar. Ele vai ganhar mais dinheiro. E sabe por quê que isso é bom para o governo? Porque, eu vou te contar uma coisa, na vida real, essas famílias não estão pagando isso tudo aqui também. Elas não estão recolhendo imposto. Elas estão sonegando. Talvez não tudo, talvez não todos. Mas é o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê. E aí, olha só isso. Como isso interessa para o Estado? Porque as pessoas não querem ficar sem pagar imposto. As pessoas não querem deixar de pagar imposto, não. Elas querem pagar. Elas se borram de medo do fato de não pagar. O que elas não querem é pagar essa fortuna para ir pro ralo. Que o imposto no Brasil vai pro ralo. Elas não querem ser lesadas com 1/3 do seu patrimônio, ok? 1/3 do seu patrimônio, da sua receita, indo pro governo. Quase 1/3. Ok? Quase 1/3, mais de 1/4. Então veja, esse sistema é o que vai gerar o resultado para a família.